É uma alegria realmente poder reencontrar vocês virtualmente, né, em mais esse sábado, né, deixando também o nosso alô, o nosso agradecimento para o pessoal da internet que acompanha também as nossas palestras, né? É, Pensando no nosso estudo, né, nesse hábito, nessa nossa possibilidade que a gente está colocando em prática aqui na Planalto, é interessante pensar, né, como o estudo ele pode sim ser um instrumento de importante transformação, né? E é sobre isso que a palestra de hoje é, vai versar, né? É, o Illuminati, amando e educando. Essa expressão, eu peço licença a Joana de Ângeles, porque eu a retirei também, mais uma vez, de uma leitura do texto principal, utilizado como referência para essa palestra, que está presente no livro Desperte e Seja Feliz, né? O capítulo é o Planificação Íntima, né? É um capítulo muito interessante. Né? Se a gente for pensar da validade de estudar esse assunto no contexto do nosso estudo é o Reconstruindo as Emoções, né? Então, se nós estamos falando de emoções, né, será que cabe a gente pensar na educação enquanto um instrumento de transformação das nossas emoções? Eu acho que essa resposta a maioria já sabe, afinal de contas, o que a gente está fazendo em cada sábado, né? Nós estamos estudando no sentido de compreendermos as nossas emoções e podermos gradualmente ir modificando padrões emotivos, padrões mentais e assim por diante. Então, Joana, nesse capítulo, ela nos convida a refletir sobre o papel da educação enquanto instrumento de transformação moral, ela coloca. Se a gente for buscar, no capítulo Instrução, capítulo 4 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel começa com uma reflexão bem interessante sobre o assunto, sobre o papel da educação, da instrução na nossa vida de espírito imortal. Ele coloca que a escola, né, a nossa possibilidade de compartilharmos conhecimento uns com os outros, é um centro de indução espiritual, né? Como ele coloca no primeiro capítulo do mesmo livro, nós refletimos mutuamente as mentes uns dos outros, né? E ao longo da evolução da história do homem encarnado, inclusive com todo o material que a gente recebe nos últimos vários anos, né, que vem dos espíritos, a gente vai percebendo o quanto a passagem de conhecimento ela vai se fazendo a partir dos livros, a partir da educação, e assim a gente vai, aos poucos, se transformando. A gente vai, muitas vezes, evoluindo conhecimentos que já foram iniciados no passado e que hoje a gente vai dando um novo olhar, ampliando um pouco o entendimento. Ele coloca, nesse capítulo Instrução, que conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos, colocando-nos a caminho de novos horizontes na vida. Ele coloca que, então, é um dever estudar sempre, escolhendo o melhor para que as nossas ideias e exemplos reflitam as ideias e exemplos dos paladinos da luz. É interessante, né, quando ele nos convoca, então, a estudar com afinco, com atenção, que é um convite contínuo, constante do Espiritismo, né? Para que nós bebamos dessa fonte, né, que Jesus trouxe para nós há mais de 2000 anos e que ao longo dos últimos 2020 anos vem sendo explorado e abrilhantado, em especial pelo conhecimento que o Espiritismo nos traz. Dessa forma, aos poucos, nós podemos ter contato mais profundo com tudo que é a essência das leis divinas, né? Que é
um dos objetivos principais mais estudados no Espiritismo, né? A compreensão das leis divinas, e dessa forma, compreendendo essas leis que estão impressas em nossa mente, né? Em nosso self, como diria Joana de Ângeles, né? Na nossa mente espiritual, na nossa mente maior. Dessa forma, podemos colocar em prática, né? Essas transformações, né, a partir das mudanças dos nossos padrões mentais. É muito interessante como Joana coloca que iluminar-se é uma tarefa insuperável, uma tarefa necessária. Ela nos convida a pensar que o autoburilamento pessoal, como ela coloca, é uma revolução íntima. Eu achei tão interessante quando ela fala dessa possibilidade de uma revolução íntima de quem nós somos em nossa essência, né? Eu achei tão bonita essa possibilidade de, por meio de tudo que a gente está estudando, imaginem só, né? Aqui nos estudos da AME, em todo o convite maravilhoso que o Espiritismo nos traz, dessa forma nós podemos fazer uma revolução íntima, uma revolução de nossas estruturas mais íntimas, né? E nesse processo, aos poucos, gradualmente, nós vamos fazendo uma harmonização pessoal, uma harmonização do nosso ser com as leis divinas. Nós fazemos uma harmonização do nosso ser indivíduo com a coletividade, como ela nos convida a pensar. E Jesus, né, nos trouxe esse exemplo, né, da importância dessa transformação pessoal, no sentido de que possamos conviver mais harmoniosamente uns com os outros. Ele nos convida a pensar que devemos amar um ao outro, né, da forma como amar ao outro da forma como nós nos amamos, né? Então, essa nossa possibilidade de, por meio desses estudos, entendermos como acontece essa transformação, como as nossas emoções, muitas vezes a gente acaba pensando, sempre que a gente pensa em emoção, né, o tema do estudo geral é reconstruindo as emoções. A gente acaba pensando muitas vezes, em especial quando a gente pensa em estudar, né, a gente acaba pensando no papel da razão. Então, algumas vezes, a gente tende a ser um pouco dualista, né? E pensar como se se razão e emoção fossem antagônicas. Esse é um velho hábito das várias sociedades do planeta, né? Mas que, felizmente, ao longo do tempo, a gente foi entendendo que esse antagonismo ele é muito mais um mito, né? Afinal de Daniel, contas, Daniel, sim. desculpa interferir. A gente estava conversando aqui, tem um ruidinho no microfone que a gente está Eu acho que é minha achando barba. que é a sua barba, exatamente. Aí, só para não perder a qualidade, a gente edita o filme depois, mas se você quiser ajustar aí o fone, de repente Vamos desenrolar fazer um o pouquinho. seguinte, eu acho que eu vou trocar o fone, porque aí Eu não acho que se pega na você minha barba. mas se você desenrolar ele um pouquinho, aí eu, tá Será que vendo? dá? Aí o microfone acho que não fica encostando, pra gente poder. Isso, se tiver, a gente até faz de Vou- novo. Aí a gente edita depois, tá bom? Vamos Ficou ver. ótimo, Assim tá desculpa melhor? interromper. Ficou Ó, vou melhor. mexer. Não tá Não, dando ruído ficou mais? ótimo, ficou ótimo. Tá. Tá bom, Tá bom, obrigado. vamos lá. Bom, então, voltando, né, para a gente poder editar depois, quando nós, então, estamos explorando o assunto emoções, e ainda mais no contexto da palestra de hoje, em que nós destacamos o papel do estudo, muitas vezes a gente acaba pensando em uma eventual dualidade que é a emoção e a razão. Temos esse pensamento algo antagônico, né, como se existisse um dualismo, é um velho hábito das diversas sociedades que nós, né, fizemos parte ao longo da evolução, mas, felizmente,
a gente aos poucos já foi entendendo que muito mais do que antagônicos, emoção e razão são complementares, né? Se nós buscarmos na própria literatura espírita, Emmanuel, no livro O Consolador, ele nos traz uma reflexão que talvez muitos de nós já ouvimos de uma forma ou de outra. Na questão 204, Emmanuel questiona o seguinte: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? E aí Emmanuel responde uma pergunta que a maioria talvez já tenha ouvido a resposta, né? Ele responde assim: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Então, lá em 1940, Emmanuel já nos traz essa reflexão fantástica, né? De como emoção e razão, sentimento e sabedoria, né? Amor e sabedoria, como ele coloca no Pensamento e Vida, né? São asas da nossa evolução. E é interessante porque muitas vezes a gente acaba tendendo a pensar que pode haver um desequilíbrio, né? Aliás, ao longo da nossa evolução, existe algumas vezes em nós, espíritos ainda imperfeitos, um eventual desequilíbrio, sim, né? E ele coloca justamente no mesmo livro, do livro Consolador, na questão 120, ele coloca que nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Ele coloca que a razão é uma base indispensável, mas só o sentimento cria e edifica. Então, percebem que possibilidade fantástica de compreendermos o papel das nossas emoções, revisitarmos conceitos, ressignificarmos a nossa compreensão das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né, como colocou Arismar na semana passada, e aos poucos mudarmos o nosso olhar frente à vida, mudarmos a forma como as nossas emoções se relacionam com a nossa razão. Ele coloca ainda que no círculo acanhado da Terra, ambos são classificados de maneira semelhante. Se fala muitas vezes em um adiantamento moral e um adiantamento intelectual, né? Mas como estamos examinando os valores, né, disseminados no mundo em particular, devemos reconhecer, ele coloca, que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro, do adiantamento moral, sobre o segundo, sobre o adiantamento intelectual. Porquanto, a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda. E é o que a gente percebe no momento evolutivo da Terra, né? Um destaque para a evolução intelectual, que é fantástica e traz uma série de avanços que vemos nas nossas sociedades, mas, ao mesmo tempo, a evolução intelectual, quando vai em voo solo, ela traz riscos. Porque, afinal de contas, se empregada a evolução intelectual sem a base do sentimento, a base do amor, acaba que incorremos em quedas, incorremos em violência, incorremos em guerras, por exemplo, né? E ele coloca que o avanço moral, se nós pensarmos que primeiro o avanço moral ele está um pouquinho à frente do avanço intelectual, ele jamais será excessivo, o avanço moral, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então, percebam que fantástico, a nossa transformação moral, a nossa mudança de padrões de sentimento,
E como muitos já ouviram, aos poucos que possamos caminhar no sentido de destacar em nós o sentimento principal, que é o amor, que nos conecta, né? A partir disso, as nossas vidas, né, aqui na Terra enquanto encarnados, e também para a imortalidade, ela vai caminhar de forma mais harmoniosa. Aos poucos, essa transformação moral de cada um de nós, enquanto indivíduos, vai mudar o cenário da nossa Terra. Tanto sim que estamos num processo de transição planetária, em que, aos poucos, devagarinho, o bem vai, vai preponderando sobre o mal. Isso é um processo gradual, bem devagarinho, porque essencialmente depende da mudança de cada um de nós, individualmente. E é interessante pensar que, a partir então dessa mudança íntima, dessa mudança de nossos padrões de sentimentos, será que nós estamos, no padrão dos sentimentos, conseguindo refletir a sabedoria das leis divinas? Será que nos nossos padrões de emoções, na forma como a gente se relaciona em casa, com a esposa, com o marido, com o filho, com o vizinho, será que a gente está conseguindo refletir as leis divinas que estão na nossa mente? Basta lembrar, né, a questão 621 do Livro dos Espíritos, que nos convoca a lembrar disso, que as leis divinas estão inscritas essencialmente em nossa mente, na nossa consciência, como ele coloca mais especificamente. E se nós começarmos a explorar um conceito trazido por Jung e também por Joana de Ângeles, Joana, no seu livro Triunfo Pessoal, ela coloca que o self, né, a nossa essência divina, a nossa essência do si próprio, como ela coloca, é a nossa essência espiritual. Essência espiritual. Se nós nos lembrarmos que nós nos relacionamos uns com os outros a partir dessa essência. É claro que a gente pode maquiar as nossas ações com padrões muitas vezes esperados pela sociedade, mas na essência nos relacionamos uns com os outros com aquilo que temos em nosso âmago espiritual. É claro, e Joana nos convoca a refletir sobre isso, que às vezes a gente, por mais que tenhamos essa essência divina em nós, a gente se confunde um pouco. A gente meio que coloca um pano sobre tudo isso, porque muitas vezes ainda temos destacados em nós, por exemplo, o egoísmo, o orgulho, e a partir disso as nossas ações, elas refletem esses padrões, infelizmente. Mas se nós tivermos essa curiosidade de identificarmos onde está em nós essa essência divina, ela está lá. E lá está a chave, o segredo para a melhora das nossas relações coletivas e também conosco mesmo. Ali, na nossa consciência, lembrem-se sempre, estão gravadas as leis de Deus. Não tem erro. Elas estão lá. Basta, por meio de toda essa curiosidade positiva, dessa curiosidade que o Espiritismo nos convoca, o cristianismo como um todo, basta a gente olhar com atenção. As leis divinas estão em nós. Elas fazem parte de nós. Deus, quando nos criou, colocou em nós essa essência divina. Essa essência de compreensão das suas leis.
Contudo, muitas vezes ainda é difícil expressar. É difícil a gente expressar em plenitude essas, essas leis divinas nas nossas relações. Porque, afinal de contas, ainda estão em destaque algumas das nossas dificuldades mais íntimas, como o egoísmo e o orgulho, né, dos nossos maiores males, né, como a gente pode estudar no Livro dos Espíritos. Devagarinho, né, nesse movimento, então, de autoexame, né, nós podemos, então, esclarecer quais são os nossos nichos mentais, quais são os nossos padrões mentais. E aí não tem como esquecer da famosa frase "conhece-te a ti mesmo", né, que estava escrito há milhares de anos lá na Grécia, no oráculo de Delfos, e que é relembrada na questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. A partir, então, dessa possibilidade fantástica de nos conhecermos, nós podemos ir fazendo essa identificação de quais são as nossas dificuldades, quais são as nossas más inclinações, quais são as nossas emoções ainda doentias, quais são os nossos desvios das leis divinas. E podemos fazer essas mudanças. Joana nos convoca a pensar que a busca da perfeita integração da consciência com a inconsciência, a busca do nosso ego atual, da nossa experiência encarnatória atual, com a nossa essência maior, a nossa essência espiritual, a nossa consciência plena, né, constitui o desafio da existência humana. Então, é realmente um desafio, é difícil, né? Ter isso em mente o intuito não é exatamente de nos desestimular, mas sim compreendermos enquanto um desafio, enquanto oportunidade difícil, né? Mas possível. Compreendermos que sim, é possível o autoconhecimento, é possível um caminho de autotransformação, pode sim nos encher de esperança também, não é verdade? E é interessante como nesse processo que eu falava há pouco, de identificarmos em nós, nessa nossa, nessa nossa consciência atual, expandida pelos conhecimentos que a gente vai adquirindo, né? É importante que a gente reflita, e Joana traz isso de uma forma bem importante, por que algumas vezes a gente está escondendo dentro de nós alguns padrões mentais doentios, e a gente às vezes finge que não vê. A gente às vezes ignora, tá ali, alguns padrões mentais doentios que trazem prejuízo no nosso dia a dia, e a gente está ali, não estou enxergando, não estou vendo. E ela nos convoca a pensar sobre o papel da repressão, né? Ela, pensando primeiramente no contexto da sociedade, né, para depois ela se voltar para o indivíduo, ela coloca que a repressão, de maneira geral, né, na nossa sociedade, ela ainda é muito empregada nas nossas sociedades, né? E ela pode ter, pelo menos em parte, a repressão ela pode ser um pouco equivocada, dependendo da forma como ela é empregada, é claro, né? Ela coloca, sim, da sua utilidade, né, de muitas vezes se evitar, se reprimir determinadas condutas sociais, mas ao mesmo tempo ela pode ter, se empregada sozinha, a repressão, ela pode ser um pouco equivocada. Mas ainda assim pode ser um instrumento da transformação moral. E ela coloca do equívoco de uma repressão, tanto no contexto social quanto no contexto individual, ela coloca que pode sim ser um equívoco apenas a repressão, porque muitas vezes ela acaba sendo fonte de violência, de punições exacerbadas dos erros, né?
com atitudes, às vezes, muito severas e pouco amorosas com delinquentes, com viciados, com ignorantes, que muitas vezes somos nós, certo? Mas a gente emprega isso muito no contexto social também, né? Mas ela nos relembra que crimes e vícios são enfermidades da alma. Se os crimes e vícios que nós vemos na nossa sociedade, que muitas vezes nós fazemos parte, eles são enfermidades da alma, eles devem então ser tratados na origem e não apenas punidos nos seus efeitos. Ela coloca que a repressão, se a gente aplica ela sozinha, isoladamente, ela acaba trabalhando contra a ordem, o equilíbrio e o progresso. Porque ela acaba fomentando a dissimulação, o suborno, a indignidade disfarçada de virtude. Então, muitas vezes, nós dissimulamos uma mudança de atitude, né? Quando, na essência, a gente está simplesmente reprimindo padrões mentais ainda doentios. Então, ela nos convoca a refletir sobre, para que possamos ir além do ato de reprimir, tanto no contexto social, quanto no contexto de nós mesmos. Afinal de contas, o processo de autoconhecimento e de educação, ele é uma transformação mais íntima. Ele é um processo, então, de transformação da nossa essência. É interessante como Joana, quando ela retoma alguns autores, né, da psicologia, ela nos fala de Rogers. Rogers é um dos pais da psicologia humanista e da abordagem centrada na pessoa, né? E ele afirma, nesse sentido que falávamos, que o mais relevante objetivo da saúde mental é a realização pessoal do si próprio. Então, a realização do si próprio, a realização das leis divinas que estão em nosso self. Contudo, ele coloca que é importante que tenhamos uma atenção cuidadosa e incondicional, né, a como nós buscamos essa realização pessoal, né? Ele coloca que nossa expressão de amor, muitas vezes, por exemplo, quando a gente vai educar um filho, por exemplo, né, ela ainda é uma expressão de amor condicional. Né? Muitas vezes nós colocamos para o filho que ele tem que ser obediente, que ele tem que ser educado, o que, na verdade, tem um papel educativo muito positivo. Mas, ao mesmo tempo, né, muitas vezes a gente está suprimindo, estimulando ele a simplesmente a reprimir alguns componentes do si próprio. A gente está, às vezes, estimulando, dependendo da forma como educamos, um ignorar da sua essência. Né? E acaba isso, muitas vezes, trazendo aflição, né? Porque a gente, no nosso processo educativo, a gente aprende muitas vezes mais a reprimir, como ela dizia, do que a compreender, por meio do autoconhecimento, qual é a nossa essência e, a partir disso, fazer mudanças. Né? Então, ela nos convoca, então, a refletir sobre o papel da própria repressão comparada a um processo de educação dos sentimentos enquanto desfecho social. Afinal de contas, se a gente está educando os nossos filhos simplesmente para reprimir as suas essências, a gente está esquecendo de estimulá-los a se conhecerem e, a partir disso, né, poderem atuar de forma mais harmoniosa na sociedade. Né? Ela coloca, então, que somente a educação consegue libertar o ser, por fundamentar-se no conhecimento e no dever para com a vida, a sociedade e o próprio cidadão. Ela coloca uma frase muito interessante que ela diz assim: a doença solicita medicação e a ignorância exige
esclarecimento. Então, percebam que ao falar, né, da relação com os filhos, da forma como nós os educamos, a gente também está falando da forma como nós nos educamos. O convite que ela nos traz é um olhar de profundo para a nossa essência, para que a partir disso façamos mudanças mais importantes, né? Ela coloca que é inadiável a autoiluminação e a transformação moral de cada um de nós, que aos poucos vai se irradiando no rumo do indivíduo mais próximo, né? Então, a partir dessa mudança individual, devagarinho, a gente então vai se relacionar melhor dentro de casa, primeiramente com a família, depois a gente vai se relacionar melhor com as pessoas do trabalho, e devagarinho assim a gente vai influenciando uns aos outros. A gente vai oferecendo, como ela coloca, os benefícios dessa transformação moral uns para os outros. E é assim, devagarinho, que a nossa sociedade muda. Nesse largo processo de evolução e de aprimoramento, né, ela nos relembra do papel da reencarnação, né? Então, a reencarnação, ela nos enseja, devagarinho, a lapidação de nossas mazelas. Aos poucos, ela coloca, vai burilando os sentimentos. E aos poucos, desenvolvemos as emoções, que passam a comandar as sensações. E liberta das sombras tormentosas, impulsionamos o nosso ser para a conquista do luminoso, do samadhi, como ela coloca, do reino dos céus. Né? É curioso, eu deixei essas palavras porque são palavras bonitas e falei, vou compartilhar o conceito delas, né? Porque eu achei linda, né? Então, quando ela fala na conquista então do luminoso, ela está falando então na conquista então dessa emoção espiritual, dessa inspiração divina, né? Desse encontro dessa fonte divina que está dentro da gente. Então, esse encontro com o luminoso. Lindo, né? E do samadhi que ela coloca, isso vem um pouco da tradição hindu, né? Tem a ver com yoga, enfim, porque o samadhi seria um estado mais avançado da meditação no yoga, né? Mas ela coloca o conceito mais geral de samadhi é um estado de suspensão e compreensão da existência e a comunhão com o divino. Lindo, né? Então, a partir então desse processo que as reencarnações nos propiciam, a gente devagarinho evoluindo vai tendo contato com o nosso luminoso, com o nosso samadhi, né? Então, a gente está falando então dessas emoções sublimadas, dessas emoções já transformadas, que então vão nos conectar de uma forma harmoniosa e mais sadia. E aí, a gente se lembra, sem dúvida, da lei de amor. Porque se a gente for pensar que essa emoção maior, a emoção mais sublime que nos conecta, é o amor. Então, a partir disso, reflitamos agora, então, sobre a lei do amor. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, Lázaro, no item 8, traz umas reflexões lindíssimas sobre o amor. Ele coloca o seguinte: o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. O amor enquanto aspiração maior. Nós desejamos essa conexão com o divino. O divino, inclusive, que está nos outros, que está nessa conexão maior uns com os outros. O espírito precisa ser cultivado, diz Lázaro, como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos.
a elevação gloriosa. Então é fantástico como Lázaro, ao encontro do que diz Joana, né, nos convoca a esse burilamento, a esse labor, a esse trabalho. E a partir disso, devagarinho a gente vai galgando, né? Devagarinho, pois a evolução não dá saltos, na verdade, a gente vai galgando essa evolução gloriosa, né? Então, Lázaro coloca, que compreendendo a lei de amor, que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúcio da alegria celeste. Fantástico pensar que o cultivar desse nosso sentimento maior, o amor, é fonte de gozo suavíssimo da alma. A nossa alma vibra alegremente, como ele coloca, uma alegria celeste, quando nós conseguimos cultivar em nós esse sentimento maior. Fantástico. E seguindo para o próximo item, Fenelon também traz algumas reflexões maravilhosas sobre o amor. No mesmo capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fenelon diz o seguinte: o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Então, o amor está em nossa essência. Um pouquinho mais para frente, a gente Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos destrincha um pouquinho melhor essa reflexão. Mas sigamos com a reflexão de Fenelon, que é fantástica. Ele coloca que o amor é um germe vivaz que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Então lembra, quando eu penso nesse amor que está dentro de nós desde que fomos criados, eu lembro da fé, porque Emmanuel coloca da mesma forma. A fé, essa confiança nas leis divinas, na lei maior, está também dentro de nós, na nossa essência. Então percebe que maravilhoso Deus coloca em nós a essência do belo, a essência do divino, a essência de todos os sentimentos depurados, né? E a gente devagarinho vai nesse processo de autoburilamento. Ele coloca que esse germe, afinal continua, se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E embora comprimido a miúde pelo egoísmo, então às vezes os nossos sentimentos estão ali tampados pelo egoísmo nosso, né? Ainda assim o amor, né, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Lindo, né? Como, sim, o amor é essa conexão sincera, durável que nós fazemos uns com os outros. O amor, a gente está falando, eu acho que vocês já compreenderam, não é esse amor que a gente está pensando apenas na relação conjugal, por exemplo, apenas na relação com o filho, enfim. A gente está falando de um amor maior, um amor que é conexão divina entre nós. Um amor que está presente na amizade sincera, o amor que está presente no respeito que a gente tem pela natureza, o amor que está no respeito que a gente tem uns pelos outros, toda a natureza, toda ela, não apenas os animais, as plantas, mas todos nós, os seres que habitamos esse planeta, encarnados e desencarnados. Porque mesmo se a gente for pensar no plano dos desencarnados, um irmão menos feliz que nos acompanha em um processo obsessivo, por exemplo, também está ligado a nós, em última análise, pelo amor. Porque, afinal de contas, ele está próximo de nós por uma necessidade de reparação e aprendizados. A conexão maior que nos une, ainda assim, é o amor. Os efeitos, Fenelon termina, os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Então, tantas vezes pensamos na felicidade, né? Aqui, encarnados na vida terrestre, e ele nos esclarece, então,
que ela é possível a partir desse burilamento, dessa nossa capacidade de sentir o amor. No último capítulo do livro Pensamento e Vida, Emmanuel coloca de forma belíssima e poética reflexões sobre o amor. Ele coloca o seguinte: o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. Como estávamos dizendo, o amor rege as nossas relações na Terra com a natureza, com a água, com o ar, com as plantas, com os animais, com tudo que é vida. É fundamento da vida e justiça de toda lei. Nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Sim, como falávamos há pouco, né, essa solidariedade, essa conexão maior, né, a base é o amor. Plasma o amor, plasma divino, com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, é o hálito de Deus, penetrando o universo. Lindo, né? O amor, então, enquanto hálito divino, né? Que conecta e harmoniza todo o universo. E ele o classifica como uma silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Então, nesse processo evolutivo que nós falávamos, a gente percebe nitidamente como existe uma diferença de momentos evolutivos entre mim, entre você, entre cada um de nós. Não é verdade? Existe uma diferença, uma bela diferença que nos, aliás, ensina muito, né? E ele coloca que o amor, né, o amor de Deus para conosco, o amor de toda a espiritualidade amiga que nos traz tanto conhecimento divino, é uma silenciosa esperança. É como se o amor fosse essa confiança também, né? Aguardando a evolução de cada um de nós. É importante, né? Se a gente for pensar, até um convite que a meditação traz para a gente, esse convite ao respeito de nós mesmos, respeitarmos a nossa essência e esse respeito também ao momento evolutivo dos demais, né? Da mesma forma que gostamos de ser respeitados no nosso momento evolutivo, né? É importante que respeitemos o momento evolutivo do outro, né? Jesus, Emmanuel continua, descendo à esfera dos homens por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós retratem as pegadas de luz, legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus, como nos bem define o Espiritismo, é o nosso modelo e guia. E ele resume de maneira linda, né? Nesse pequeno versículo de João, né? Está resumida a doutrina do Mestre, né? Amai-vos aos outros como eu vos amei. E é interessante, pesquisando sobre o tema, no livro Boa Nova, na psicografia de Chico Xavier, do espírito Humberto de Campos, Humberto de Campos nos fala em determinado capítulo, no capítulo 2, Jesus e o Precursor, ele nos fala um pouquinho da relação de Jesus com João Batista. E
Para finalizar, eu achei fantástico a gente poder refletir sobre como João Batista, né, se relacionou com Jesus à época e como isso exemplifica isso que estamos o nosso estudo de hoje. É interessante, é um capítulo que vale muito a pena ser lido, né? Ele retrata uma conversa de Maria com Isabel. Maria, mãe de Jesus, Isabel, mãe de João Batista, elas eram primas, né? E elas conversavam, em determinado momento, de quanto Jesus e João Batista eram crianças diferentes. Eram crianças que desde pequenas eram muito meditativas, crianças que muitas vezes se aquietavam e ficavam a pensar sobre a vida, né? É muito bonito, né, o capítulo. Ao final do capítulo, Humberto de Campos relata o seguinte, né, ao falar de João Batista. João Batista, então, exprimindo a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor, então, a disciplina que antecede o amor espontâneo, a espontaneidade do amor, a luta para que se desfaçam as sombras do caminho. Então, uma luta essencial, uma luta dentro de nós para que se desfaçam as sombras do caminho. João Batista, é o primeiro sinal do cristão ativo, em guerra com as próprias imperfeições do seu mundo interior, a fim de estabelecer em si mesmo o santuário de sua realização com o Cristo. Então, meus queridos amigos, que a essência do convite de Jesus, do amai-vos uns aos outros, possa transformar-se em luta ativa dentro de nós mesmos, no sentido, então, como lindamente coloca Humberto de Campos, para que criemos dentro de nós um santuário de realização com Cristo. E se esse santuário ali dentro de nós existir, sem dúvida, devagarinho estamos a caminho de expressar a nossa essência divina. Muito obrigado a todos, né? Foi muito gostoso estudar o tema e compartilhar esses assuntos essas reflexões com vocês. Obrigado, gratidão.